Olá, boa noite. Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. A live de hoje é uma live especial que eu falarei sobre o real significado da independência do Brasil. Para quem não sabe, a independência do Brasil se deu no dia 7 de setembro de 1822. Foi nesse dia, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I deu início à nossa trajetória como nação independente. Dom Pedro I proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação política, econômica e jurídica com Portugal e consolidou-se como nação independente. Éramos colônia de Portugal. O que significa ser uma colônia? O nosso país não era considerado um país, era considerado um território pertencente a Portugal, onde Portugal detinha o domínio das terras, da agricultura, da pecuária, dos minérios, das riquezas naturais, da água, do solo, do subsolo do Brasil. Tudo Portugal explorava, extraía e levava para suas terras, tirava do Brasil suas riquezas naturais, levava para Portugal, tirava os nossos minérios, levava para Portugal, usava os nossos solos agricultáveis para produzir mandioca, cana-de-açúcar, frutas, verduras, legumes, levava para Portugal, deixava uma porcentagem aqui. Usava nossas terras para a criação de gado, porco, frango, aves, levava para Portugal mais de 90% da produção pecuária, deixava uma porcentagem pequena para o Brasil. Então, tudo eles tiravam do Brasil. Frutas, verduras, legumes, animais, minérios, usavam e abusavam do nosso solo, subsolo, das nossas águas. Usavam nossa costa, nosso litoral, nossas praias. Tudo Portugal sugava, sugava, sugava e levava para eles. E deixava a gente com pouco. Com pouco a comida, com poucos animais, desgastavam nossas terras, solos e subsolos, usavam nossas águas, desgastavam tudo. Sugava, sugava, sugava. O Brasil era realmente uma colônia. Sugada, 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 roubada, 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 furtada, furtada e furtada. Chegou um momento da história que a coroa portuguesa, representada por Dom Pedro aqui no Brasil, resolveu romper com Portugal. E foi um processo de dependência de bosta. Me desculpa a palavra. Por quê? Porque, em vez do Brasil copiar os Estados Unidos e lutar pela sua independência na guerra, com tiro, porrada e bomba, suando sangue, não. Pegar as dívidas de Portugal, absorver as dívidas de Portugal, pagar em dinheiro a nossa independência. Então, o Brasil, que se tornou um país independente no dia 7 de setembro de 1822, já nasceu natimorto, deficitário, cheio de dívidas. Um país novíssimo, cheio de dívidas. Ao contrário dos Estados Unidos, que conquistou sua independência do Reino Unido, da Inglaterra, e se tornou um país sem dívida nenhuma. Um bebê saudável, independente, soberano e superavitário de verdade. Ao contrário do Brasil, que nasceu natimorto, deficitário, duro e endividado. E só conseguimos resolver essas pendências, essas dívidas aí, anos depois, séculos depois. Enfim. Mas o Brasil hoje faz 200 anos de um país independente de Portugal, um país de verdade. O que significa ser independente? É sair da dependência de algo, é se tornar autônomo. Autônomo porque é capaz de educar o seu povo, é um Estado capaz de educar seu povo, prover saúde ao seu povo, prover segurança ao seu povo, prover infraestrutura ao seu povo, prover saneamento básico ao seu povo.
É um país soberano porque ele tem forças armadas, forças auxiliares capazes de proteger a soberania do país, proteger os territórios, as fronteiras, os nossos recursos naturais, proteger o nosso povo de inimigos estrangeiros, de invasões estrangeiras, de forças estrangeiras. É um país autônomo, soberano, que não precisa mais ser roubado por nenhuma outra potência mundial, como foi por Portugal. Mas, infelizmente, o Brasil vem sendo roubado. Foi roubado por Portugal, foi roubado um certo tempo pela Espanha, foi roubado um certo tempo pela Holanda, foi roubado um certo tempo pela França, foi roubado muito tempo pelo Reino Unido, pela Inglaterra, foi roubado até pouco tempo atrás, durante muito tempo, pelos Estados Unidos, e atualmente é roubado pela China. Na época da monarquia, já na época de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, neto de Dom João VI, a monarquia brasileira foi exterminada por um golpe de Estado, um golpe militar, que derrubou a monarquia para implantar a república. As fontes oficiais dizem que isso aconteceu porque as oligarquias brasileiras, a burguesia brasileira, não gostou da abolição da escravatura, que tirou a mão de obra barata e fez essas oligarquias, esses oligarcas, gastarem com força de trabalho remunerada e qualificada. Então, houve uma troca da mão de obra, saiu a mão de obra escrava e barata, entrou a mão de obra qualificada e cara, e isso aumentou os custos da produção. Mas isso é mentira. A gente sabe que o golpe militar que implantou a República Velha e tirou a monarquia de Dom Pedro II da princesa Isabel, nada mais foi do que a intervenção da Inglaterra, que mandava no planeta na época, era a principal potência mundial, e disputava o domínio do planeta com a França. A Inglaterra comprou as forças armadas brasileiras, os marechais brasileiros, para darem golpe em Dom Pedro II e acabar com a monarquia e implantar a República Velha. Ou seja, como que o Brasil é um país independente se as nossas forças armadas, na época da monarquia, se corrompeu com a Inglaterra, uma força estrangeira, que veio aqui mandar na nossa política? Então, isso não é independência, isso é uma dependência, isso é uma postura de colônia. Mas, enfim, juridicamente somos independentes. Passaram-se muitos anos mesmo, e as oligarquias que mandavam no Brasil, na República Velha, era a oligarquia de São Paulo, a paulista, e a de Minas, a mineira. Só mandavam na República Velha, no Brasil, São Paulo, Minas. Um presidente era paulista, outro era mineiro e vice-versa. Era essa dobradinha. Como é que era a República Velha? O Brasil era mero exportador, produtor exportador de café de São Paulo, leite de Minas. República do Café com Leite. Ou seja, era um país totalmente agrícola, que investia em agricultura e pecuária, mas não investia no desenvolvimento do comércio, não investia no desenvolvimento da infraestrutura, porque somente a monarquia investiu em infraestrutura, com a expansão das ferrovias e dos portos. A República Velha não investiu no desenvolvimento e expansão de ferrovias nem de portos. A República Velha não investiu no desenvolvimento das indústrias. Então, somente no Brasil, somente no estado de São Paulo tinha pouquinhas fábricas. Pouquinhas. O Brasil é um país enorme, dimensões continentais, não tinha fábricas, só em São Paulo. Então, as oligarquias do Nordeste se uniram com as oligarquias do Sul e deram um golpe de Estado, quebrando a República do Café com Leite, e elegeram, botaram no poder esse golpe de Estado, um gaúcho chamado Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, finaliza a República Velha, aquela república de bosta golpista, que tirou a monarquia do poder, que era somente café com leite, nada além disso, e implantou o Estado Novo, onde o Brasil passou a investir na criação dos direitos trabalhistas, na criação da justiça eleitoral e no desenvolvimento da industrialização do Brasil, onde todos os estados passaram a ter fábricas e indústrias.
onde o Estado investiu de forma empresarial no surgimento da indústria de base, que deu origem à criação e expansão das indústrias intermediárias e meios de consumo. O Estado criava a indústria de base, que era responsável pela produção de uma matéria-prima industrial que permitiu à iniciativa privada nacional investir nas indústrias de bens intermediários e nas indústrias de bens de consumo. E o Brasil passou a ser um país industrializado. Getúlio Vargas pega o Brasil nas piores posições econômicas do mundo. O Brasil, na República Velha, era um país extremamente pobre, miserável, nível africano, e transforma o Brasil, em pouquíssimos anos, na quarta maior economia do mundo, sendo o Brasil responsável por 18% da produção industrial do planeta. Repito, o Brasil, na gestão de Getúlio Vargas, foi responsável por 18% da produção industrial do planeta. 18% da produção industrial do planeta vinha do Brasil. O Brasil crescia mais que vários países. Com Getúlio Vargas, o Brasil cresceu mais que todo mundo, de forma econômica e social. O trabalhador que não tinha direitos trabalhistas na monarquia nem na República Velha passou a ter no Estado Novo de Getúlio Vargas. Passou a ter salário mínimo, férias, descanso semanal aos domingos, descanso nos feriados, passou a ter 13º salário, passou a ter direito à previdência social, aposentadorias e pensões. E chovia emprego, porque era tanta indústria, tanta fábrica que se abria aqui, pelas empresas públicas, Petrobras, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, BNDE, que hoje em dia é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, o pobre tinha emprego nas indústrias das empresas estatais, indústrias de base, e tinha emprego nas indústrias de bens intermediários e nas indústrias de bens de consumo patrocinados pela iniciativa privada. O sucesso do Estado Novo de Getúlio Vargas se deu porque foi o casamento perfeito do Estado, do governo federal, com os empresários, com a iniciativa privada. Nem Estado máximo, nem Estado mínimo. Estado médio, equilibrado, centrado somente em investir nas empresas estratégicas. Também no Estado Novo de Getúlio Vargas, o pobre que não tinha direito à educação, porque só o filho do rico no Estado Novo estudava, ia lá para Paris se formar em direito e voltava para cuidar das fazendas de café e de leite, seus pais. Na República Velha, pobre não estudava. No Estado Novo de Getúlio Vargas, pobre passou a estudar. Ele criou escolas públicas, colégios públicos, escolas técnicas, faculdades, universidades públicas. Na República Velha, dos militares, pobre não tinha direito à saúde, ficava doente e morria no chão, morria na rua. Com Getúlio Vargas, foi criado postos de saúde públicos e hospitais públicos, e de excelência de qualidade. O pobre passou a ter acesso à saúde, acesso a atendimento médico, realização de exames e acesso a medicamentos de graça. Como falei anteriormente, pobre, com Getúlio Vargas, passou a ter direito a se aposentar, a se tornar pensionista. Getúlio Vargas investiu em infraestrutura, em saneamento básico, na industrialização e na urbanização do Brasil. Então, na época de Getúlio Vargas, que mandava no planeta, era uma nova potência mundial que vinha avançando economicamente, politicamente, na geopolítica mundial, chamada Estados Unidos da América. E para quebrar Getúlio Vargas e impedir o avanço do Brasil, porque o Brasil estava competindo de igual para igual com os Estados Unidos no domínio do planeta, o Brasil, com Getúlio Vargas, já tinha dominado a América Latina, já era o grande líder econômico e político do continente. Para travar o avanço do Brasil, os Estados Unidos compram os militares brasileiros de novo, igual a Inglaterra fez na época da monarquia, para tentar dar um golpe a Getúlio Vargas, e não consegue dar esse golpe porque Getúlio Vargas acaba morrendo. Então, freou o golpe em 9 anos. Getúlio Vargas faleceu em 1955, e a ditadura militar foi instalada em 1964, com o apoio dos Estados Unidos, que comprou os militares brasileiros de novo.
Quando eu falo comprar os militares brasileiros de novo, não são todos militares. Tem muitos militares que são eficientes, pessoas maravilhosas, qualificados, capacitados, que amam a pátria e seu país. Mas a grande cúpula não ama. As hierarquias inferiores são patriotas, eles amam o Brasil. Mas as hierarquias superiores não amam o Brasil. Eles seguem ordens alienígenas, ordens internacionais. Como eu falei aqui anteriormente, a monarquia de Dom Pedro II e Princesa Isabel acabou com um golpe de Estado militar, onde a Inglaterra comprou os militares brasileiros. A ditadura de 1964, a ditadura civil-militar, que tirou João Goulart do poder, que era um dos herdeiros de Getúlio Vargas, que tentou ressuscitar o Estado Novo e implantar as reformas de base, a ditadura militar veio para quebrar João Goulart e não deixar a ressurreição do trabalhismo de Vargas voltar ao poder federal. Foi a mesma coisa, os Estados Unidos comprou militares que deram o golpe. João Goulart, que era um dos sucessores de Getúlio Vargas, queria implantar as reformas de base quando ele foi presidente do Brasil. Ele queria fazer uma revolução no sistema educacional, ele queria fazer uma revolução nas questões agrárias, nas questões tributárias e administrativas. Reformas administrativas, tributárias, educacionais e reforma agrária, reforma rural. E os militares não queriam que isso acontecesse, porque se acontece, o Brasil teria grande chance de se tornar a grande potência mundial que Vargas lutou para ser. E o americano, comprando os militares, deram golpe. Então, como que esse país pode ser independente de verdade, não juridicamente na teoria, mas de fato, se ele sempre recebe ordens de países desenvolvidos, de potências mundiais, para intervir na sua política social, na sua política econômica? A independência do Brasil só vai acontecer de fato e não de direito, na prática e não no papel, se o nosso povo, junto com as nossas forças armadas e empresariado, se unir em prol de um país melhor e parar de ouvir forças estrangeiras. Mas nossos políticos, o que eles fazem? Ou um partido político é patrocinado pelos Estados Unidos para disputar as eleições, ou ele é patrocinado pela China para disputar as eleições. O que é patrocinado pelo americano? Quando ganha as eleições, beneficia as empresas americanas. Quando um político patrocinado pela China ganha as eleições, ele trabalha para patrocinar as empresas chinesas. Mas ninguém trabalha para patrocinar o avanço das empresas brasileiras. As micro e pequenas empresas brasileiras precisam de socorro. Nenhum político ajuda. As pequenas e médias empresas brasileiras precisam de ajuda. E ninguém ajuda, nenhum político ajuda. Porque eles estão comprometidos em patrocinar o avanço financeiro de seus patrocinadores, chineses ou americanos, americanos ou chineses. Assim não tem como o Brasil se tornar uma potência mundial. Enquanto você não aprender a andar com seus próprios pés, você não se torna adulto. A criança se torna adulta quando ela aprende a andar sozinha, quando ela aprende a falar, quando ela aprende a escrever, quando ela aprende a mastigar e engolir os alimentos, quando ela aprende a beber coisas líquidas, quando ela aprende a enxergar, a sentir cheiros, sentir sabores, ouvir, pensar, refletir e externar. Aí sim, quando a criança passa por isso tudo, ela pode ser considerada uma pessoa adulta e não uma pessoa criança, uma pessoa infantil. Pessoa adulta tem a obrigação de adquirir e desenvolver maturidade, discernimento, lucidez e habilidades. A mesma coisa no país. Enquanto o país ouvir forças estrangeiras interferirem na sua política econômica, social, não tem como o país se tornar desenvolvido. O desenvolvimento, o progresso econômico, social, político, filosófico, espiritual só vem quando a gente conquista a verdadeira independência. E ser independente é parar de ouvir americanos e chineses, ingleses, portugueses. É ouvir mais a nós mesmos, o nosso povo.
O dia que o país, os políticos, os partidos políticos ouvirem nosso povo, esse país se torna potência mundial e ninguém mais segura. O Brasil tem tudo para ser o dono do planeta. Nosso povo é multiétnico. Nós temos abundância de brancos, índios, negros, alemães, italianos, holandeses, japoneses. Nós temos abundância de água potável, água doce, água salgada. Nós temos abundância de minérios, ouro, prata, bronze, nióbio, ferro, manganês. Nós somos potência mundial em petróleo, abundância de petróleo e gás natural. Nosso solo é o mais rico do mundo. Tudo que planta dá, tudo que planta você colhe, sem dificuldade nenhuma. Nosso país é extenso em território, extenso em litoral, abundância de peixes. Temos tudo para ter uma agricultura forte, uma pecuária forte, um comércio forte, uma indústria forte. Tudo, toda a matéria-prima que a indústria precisa para produzir está no Brasil. Não precisa importar nada de ninguém. Está tudo aqui. Esse país precisa se tornar independente dos americanos, independente dos chineses, de verdade, para poder se tornar potência mundial. A independência depende de 3 grupos. O povo brasileiro afinizado com o desenvolvimento do Brasil, querendo bem do Brasil. Os militares comprometidos na defesa da soberania do Brasil, da verdadeira independência do Brasil, parar de ouvir americano e chinês e ouvir mais o povo brasileiro. E os empresários brasileiros precisam amadurecer, aprender a virar homem, aprender a ter coragem, querer competir de igual para igual com os americanos e os chineses. Mas não. O que os empresários brasileiros querem? Apenas importar produtos industrializados da China, dos Estados Unidos e revender aqui. Ao invés de produzir esses produtos para vender no mercado interno e vender na Europa, na Ásia, na África, nas Américas e conquistar o mercado mundial e tomar o planeta. O empresário brasileiro, ele quer ser amiguinho do americano e do chinês, quer ser sócio deles e não quer mandar neles, vencê-los. O dia que o empresário brasileiro querer tomar o planeta, aí esse país avança. O dia que o brasileiro, o povo brasileiro, querer tomar o planeta, aí esse país avança. O dia que os militares brasileiros quererem tomar o planeta e fazer Portugal ser nossa colônia, Inglaterra ser nossa colônia, Estados Unidos e China serem nossa colônia, aí o Brasil toma o planeta. O brasileiro precisa parar de se auto-sabotar, precisa agora corrigir seus defeitos, desenvolver suas qualidades, potencialidades, identificar suas qualidades e potencialidades, investir no avanço delas. E amar o Brasil. Amar o Brasil é amar a bandeira, amar o hino nacional, amar nossas riquezas naturais que o Papai do Céu nos deu, só nos deu, não deu para mais ninguém. E amar o nosso próximo como a ti mesmo, nosso povo. Nós temos que amar nosso povo. A gente tem que amar o nosso povo. Odiar os estrangeiros, amar o nosso povo. O certo é não odiar ninguém. Mas se for para odiar, odeia o chinês, odeia o americano, mas não odeia o brasileiro, não. Somos todos irmãos. Dividimos o mesmo espaço. Nós somos herdeiros da mesma natureza e riquezas naturais. Amem o Brasil. Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não vou abrir mão desse país para americano e chinês nenhum. Uma boa noite a todos, obrigado pela atenção e gratidão.